Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à disciplina FIS 052, né, Física Geral 2 do curso de Física e Licenciatura à Distância. Meu nome é Edmar Flávio Oliveira e eu sou o professor dessa disciplina. Nessa primeira aula nós vamos tratar os temas de momento linear, né, a definição do que é um momento linear, impulso, né, o termo impulso momento linear, e a conservação do momento linear. Para a realização dessa aula, nós vamos adotar como livro-texto o livro do Sears e Mansky, Física 1, na Mecânica. Ele está disponível na biblioteca virtual da universidade, então basta acessar lá para vocês utilizarem o livro. Então vamos começar a falar sobre o momento linear. Né? O momento linear ele é utilizado para uma lei de conservação. Essa lei de conservação, assim como a lei de conservação da energia, é muito importante na mecânica, na física geral, mas aqui focamos na mecânica. Por quê? Ela vai facilitar na resolução de alguns problemas que, utilizando apenas as três leis de Newton, seriam muito complicados de serem resolvidos. Um exemplo desses problemas é, por exemplo, a colisão entre partículas. Aqui eu tenho a ilustração de uma partícula de massa m1, uma partícula de massa m2, né, no instante inicial, e após elas se colidirem, uma sai com um ângulo, né, θ2, e a partícula de massa 1 sai com um ângulo θ1, e a velocidade V1 da partícula não muda para V1', e a velocidade V2 da partícula 2 muda para V2'. Né? Inicialmente aqui ela deve estar em repouso. Então esse tipo de problema é inviável de ser resolvido utilizando apenas as três leis de Newton. Então nós vamos utilizar para resolver esse tipo de problema leis de conservação do momento linear. Vamos iniciar aqui da segunda lei de Newton. Né? Lá, como foi visto anteriormente, na disciplina de Física Geral 1, quando você tem uma partícula, a resultante das forças que atuam sobre essa partícula é dado pelo produto da massa inicial vezes a aceleração, sendo que essa resultante das forças está na mesma direção em sentido dessa aceleração. Foi visto também que essa resultante das forças pode ser a massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo, né? Sendo essa derivada da velocidade com relação ao tempo a aceleração, certo? Como a massa é constante, eu posso jogar essa massa para dentro da derivada, ficando dessa forma apresentada aqui, certo? Então, nós teremos a derivada com relação ao tempo da massa, que é uma constante, vezes o vetor velocidade. Daqui nós definimos uma nova grandeza, que é uma grandeza chamada momento linear, certo? Então, o momento linear é uma grandeza vetorial, né, que é o produto da massa vezes a velocidade. Ela possui como mesma direção e sentido do vetor velocidade, certo? E ela pode ser decomposta em suas componentes, né, x, y, z. Assim, é permitido se decompor em até três componentes x, y, z, sendo cada uma das componentes dados pela massa vezes a velocidade naquela direção. A unidade de momento linear no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma metro dividido por segundo. É uma unidade de massa vezes uma unidade de velocidade. Além disso, eu posso escrever a unidade como sendo Newton vezes segundo, uma unidade equivalente. Né? Aqui vamos comparar. Né? O momento linear é uma grandeza que relaciona massa e velocidade. A energia cinética também relaciona massa e velocidade. Né? A energia cinética é meio, né, de mv ao quadrado. Porém, o momento linear é uma grandeza vetorial. Já a energia cinética é uma grandeza escalar. Ou seja, se você tem aqui um veículo, né, uma partícula se deslocando aqui para cima com uma velocidade igual a, sei lá, 30 metros por segundo, com uma massa igual a 10 quilogramas, e você tem a mesma partícula, né, de massa 10 quilogramas e velocidade aqui, né, vetor velocidade, módulo desse vetor velocidade igual a 30 metros por segundo, se eu resolver calcular o momento linear dessa partícula nesse instante aqui, ele vai ser diferente do momento linear dessa partícula nesse instante, pois eu vou ter um momento linear, um vetor momento linear
nesse caso aqui apontando para cima e aqui apontando para baixo. Já se eu calcular a energia cinética, como é uma grandeza escalar, os dois valores serão iguais, né? Porque é escalar, então eu vou obter os dois valores. Agora que eu tenho a definição de momento linear, nós podemos escrever a segunda lei de Newton na forma que Newton expressou ela quando escreveu as suas leis, né? Que a resultante das forças ela provoca uma variação no momento linear com relação ao tempo. Essa descrição ela é mais completa do que a anterior. Por quê? Aqui, embutido nesse momento linear, nós temos a grandeza massa, né? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um lançamento de foguete, no qual, ao longo desse lançamento, eu estou ejetando massa para fora para dar propulsão ao meu foguete. Então, a minha massa agora não é mais uma constante, mas uma função do tempo. Então, eu consigo relatar a perda de massa aqui nessa expressão. Então, se torna uma expressão mais completa, certo? Visto a definição do momento linear, vamos partir então para a ideia de impulso, né? O impulso para uma força resultante constante, né? Então se eu aplico uma força sobre uma partícula, uma força constante, o impulso da força resultante é dado, né? O impulso aqui representado pela letra, o vetor J aqui, é dado pela força resultante vezes aplicada ao longo do intervalo de tempo, certo? Ou seja, é a resultante das forças vezes o tempo que eu apliquei essa força, né? O impulso também é uma grandeza vetorial e possui a mesma direção e sentido da resultante das forças. Para uma força resultante constante, né, a variação do momento com relação ao tempo também é constante. Então eu posso expressar essa variação aqui, ó, do momento com relação ao tempo dessa forma. Então, para uma força constante, eu tenho que a variação do momento com o tempo depende apenas do momento final menos o momento inicial, dividido pelos intervalos de tempo inicial e final. Dessa expressão aqui, eu posso passar esse T2 menos T1 multiplicando aqui pela resultante das forças, e eu vou cair nessa expressão aqui, que faltou um parênteses aqui, né? Então eu tenho resultante das forças vezes o ΔT vai ser igual à variação do momento, né? Então, para uma força constante, eu tenho que meu vetor impulso ele é o momento final menos o momento inicial. Esse é o chamado teorema do impulso, certo? E quando a força não é constante? Quando a força não é constante, eu posso integrar, né, a minha função força, que agora ela é conhecida, ela está variando durante o tempo, ao longo dos intervalos de tempo inicial e final, certo? Essa função força, né, a resultante das forças, nada mais é do que a variação do momento com relação ao tempo. Então, substituindo aqui resultante das forças pela variação do momento com relação ao tempo, eu tenho essa expressão, né? Fazendo uma troca de variáveis, eu reescrevo isso em função dos momentos, né? Troco aqui dos limites de integração de tempo para momento, e eu tenho que apenas uma integral, né, do momento inicial até o momento final, variação do momento. Então isso vai ser o momento final menos o momento inicial, que é justamente o teorema momento-impulso anterior, né? Então, de forma geral, meu impulso é dado por essa integral aqui da minha resultante das forças com relação ao tempo. Outra variável que nós podemos definir é uma força média, certo? Ela é definida da seguinte forma: se eu aplico um impulso, né, esse impulso vai ser devido a uma força média aplicada ao longo do tempo. Esse gráfico aqui fica mais claro. Por exemplo, o jogador foi lá ao longo do intervalo de tempo T1 e T2 e deu um chute na bola, né? Vai existir um momento que o chute é mais intenso, né, e assim, ele vai tocar a bola, vai aumentando essa amplitude da força e essa amplitude cai, né? Mas aí eu posso calcular uma força média aplicada na bola, que seria representada aqui por esse retângulo. E aí eu tenho uma área. Essa área vai dar meu impulso, certo? Então, essa é a representação da força média. Quando a força média, que é a resultante das forças,
é igual à força média, desculpa, é constante, certo? A resultante das forças é igual à força média. E aí o impulso é escrito como escrito ali em cima, dessa forma aqui. Tá joia? Dando sequência, vamos fazer um exemplo rapidinho aqui, né, para melhorar a ideia de impulso. Né? Então, o exemplo é um exemplo do livro texto. Eu vou refazer ele aqui com vocês. O exemplo fala o seguinte: suponha que você joga uma bola de massa igual a 0,40 gramas. Então, a massa da nossa bola é igual a 0,40 quilogramas, certo? Contra uma parede, né? Ela colide com a parede quando está se movendo horizontalmente. Então, o movimento é horizontal, então vamos considerar horizontal apenas o eixo X, tá certo? Então, ela se move da direita para a esquerda, a uma velocidade de 30 metros por segundo. Como ela está da direita à esquerda, eu vou adotar essa velocidade como negativa, tá? Então, eu vou chamar de velocidade 1 na direção X. Isso é igual a menos 30 metros por segundo. Beleza. Então, ela colide com a parede, né? E aí ela retorna. Então, eu vou desenhar isso aqui que vai ficar mais tranquilo. Eu tenho a parede aqui, certo? E aí a bola é jogada na direção da parede. Então, ela vai com uma velocidade aqui V1x, certo? Velocidade V1 na direção x. E ela bate na parede e volta, certo? Com uma velocidade V2x, certo? Então vamos lá. Ele fala que essa velocidade V2 de volta, eu vou considerar agora positiva, ela é igual a 20 metros por segundo. Beleza? Então a letra A pede o seguinte: calcule o impulso da força resultante sobre a bola durante sua colisão com a parede. O impulso, como nós vimos, o impulso ele é dado pela variação do momento, né? Desculpa, também pela variação do momento, o momento no instante 2 menos o momento no instante 1. Aqui eu estou usando o vetor, mas na hora a gente vai usar apenas a componente x. E o impulso também é dado pela resultante das forças aplicadas em um intervalo de tempo. São essas duas definições que a gente tem de impulso. Né? Força o exercício não traz para a gente, nem por enquanto ele não traz intervalo de tempo. Mas ele traz momentos, né? Ele traz massas e velocidades da bola antes e depois. Então, vamos calcular o impulso. Então, essa aqui é a letra A. O impulso ele vai ser igual à massa. A massa é uma única partícula, vezes a velocidade no instante 2, então é V2x, menos a massa vezes a velocidade no instante 1, V1x. Aqui o impulso é na direção x, então esquece esse vetorzinho aqui. Beleza. Então o impulso na direção x vai ser igual a massa V2x menos V1x. Coloquei a massa em evidência para ficar mais fácil. A massa é de 0,40 kg. Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Então, o sistema está tudo em quilogramas, metro por segundo, está tudo no sistema internacional. Eu vou omitir as unidades, porque eu sei que a solução vai dar no sistema internacional. Tá? Então, a massa é 0,40. Eu vou omitir a unidade. Vezes a velocidade 2x é 20, certo? Menos a velocidade 1x é menos 30. Beleza. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 50 vezes 0,4, vão dar 20. Aí lembrando que está tudo no sistema nacional, então é quilograma, metro por segundo, ou ainda 20 newton vezes segundo. Beleza. Essa é a letra A, então nós já resolvemos. Letra B. Eu vou mudar de slide aqui para a gente fazer a letra B com mais espaço. Então, letra B, né? Ele pede, deixa eu voltar aqui, ele pede para a gente, sabendo que a bola permanece em contato com a parede durante 0,010 segundos, então, ΔT igual a 0,010
segundos. Voltar no slide anterior. Ache a força horizontal média que a parede exerce sobre a bola durante a colisão. Beleza. Nós sabemos que impulso, vou colocar na direção x, vai ser a força média horizontal, né, x, vezes o intervalo de tempo. Com isso, eu tenho que a força média na direção x vai ser o impulso na direção x dividido pelo intervalo de tempo. O impulso a gente calculou aqui anteriormente. São 20 newtons vezes segundo. Então, 20 newtons vezes segundo, eu vou omitir a unidade, dividido por 0,010. Então, newton vezes segundo dividido por segundo vai dar newton. Então, isso aqui dá 20 dividido por 0,01 vai dar 2.000. Então, 2.000 newtons, unidade de força média. Certo? Então, vamos dar sequência. Então, é um exemplo simples. Dando sequência, um segundo exemplo. Agora, um pouco mais elaborado. Fala o seguinte. A massa de uma bola de futebol é de 0,40 kg. Então, vamos anotar essa massa aqui para facilitar. Massa igual a 0,40 kg. Inicialmente, ela se desloca da direita, então ela sai da direita para a esquerda. Então, direção positiva. Como está ilustrado aqui, ó. Desculpa. Da direita, que ela está aqui, para a esquerda. Ela está deslocando com velocidade negativa. Certo? A 20 metros por segundo. Então ela está aqui na horizontal a 20 metros por segundo. Ela está na direção x. Então a velocidade no instante 1 é uma velocidade na direção x. E ela está indo negativamente 20 metros por segundo. E em seguida ela é chutada, se deslocando com velocidade a 45 graus. Então ela está deslocando com um ângulo de 45 graus, certo? Para a direita, com módulo de velocidade igual a 30 metros por segundo. Então velocidade no instante 2 tem módulo igual a 30 metros por segundo. Como está ilustrado aqui, ela sai a 45 graus com 30 metros por segundo. Aqui é 2. Beleza. Calcule o impulso da força resultante e a força média supondo o intervalo de tempo da colisão de 0,010 segundos. Então, ΔT igual a 0,010 segundos. Esse problema nós estamos trabalhando no sistema bidimensional, nós podemos decompor essa velocidade aqui em componentes. Eu posso decompor ela em velocidade na direção x e calcular o impulso na direção x e a velocidade na direção y. Tá certo? A velocidade na direção x aqui, o ângulo está aqui de 45 graus. Apesar de 45 graus o seno e o cosseno ser igual, aqui Vx vai ser o módulo, né, que é V2, vezes o cosseno de 45. E aqui Vy vai ser V2 vezes o seno de 45 graus. Beleza. Então vamos começar o problema na direção x. Então, na direção x. Beleza. Então, o que eu tenho para resolver esse problema? O impulso, né, ele é dado, aqui sem o vetor, o impulso na direção x, ele é dado pela variação do momento, né? O momento 2 na direção x menos o momento 1 na direção x. Também é dado pelo restante das forças vezes o intervalo de tempo, mas acho que vai ser mais interessante usar a variação de momento aqui, porque nós temos todas as massas e velocidades, né? Então, o momento 1 então vai ser, o momento 2 vai ser a massa de 0,40 kg vezes a velocidade V2 na direção x, certo? Menos a massa, novamente, vezes a velocidade V1 na direção x. Isso aqui eu vou ter que escrever, vou colocar a massa em evidência, então coloco a massa em evidência. V2 na direção x
é V2 cosseno de 45 graus. Então, V2 cosseno de 45 graus menos V1x. Beleza. A massa é 0,40, V2 é 30, cosseno de 45, V1 são 20. Beleza. Eu substituindo os números aí e fazendo as contas, eu vou encontrar que esse momento linear, não, o impulso, desculpa, ele é igual a 16,5 quilogramas vezes metro por segundo. Ou ainda, 16,5 newtons vezes segundo. Eu vou colocar direto a solução, eu vou deixar essa passagem aqui para vocês realizarem aí na casa de vocês. Dando sequência, eu vou fazer agora na direção Y. Vou mudar de página aqui para ficar mais limpo. Então, na direção Y, o que nós temos? O impulso na direção Y vai ser igual a massa vezes a velocidade 2y menos a massa vezes a velocidade 1y. Beleza. Voltando no slide anterior, a velocidade 1 ela tem componente apenas na direção x, né? Não tem componente na direção y. Então, a velocidade 1 na direção y é 0. Beleza. Então, isso aqui vai ser a massa vezes a velocidade 2 na direção y. A velocidade 2 na direção y é V2 seno de 45. Então, massa vezes V2 seno de 45. Aqui, novamente, nós temos todos esses valores. Nós conhecemos a massa, conhecemos V2. Eu vou deixar para vocês conferirem aí. Isso aí vai dar 8,5 quilograma metro por segundo, né? Unidade de massa vezes velocidade, ou ainda 8,5 newtons vezes segundo. Beleza. Resolvemos a primeira parte. Aí a segunda parte ele pede o seguinte: calcule o impulso, depois ele pede a força média, supondo um intervalo de tempo igual a 0,010 segundos. Então o intervalo de tempo é igual a 0,010 segundos, né? Então nós podemos calcular a força média na direção x, vai ser o impulso na direção x dividido pelo intervalo de tempo. Né? O impulso aqui a gente calculou, deu 16,5 newtons por segundo, dividido por 0,01, isso vai dar 16.650 newtons. A força média na direção y vai ser o impulso na direção y dividido pelo intervalo de tempo. E aí nós obtivemos aqui 8,5 dividido por 0,01, isso vai dar 850 newtons. Beleza. Nós podemos também calcular o módulo dessa força, então a força média, o módulo da força média vai ser a raiz quadrada, né, da componente x, força média x ao quadrado, mais a componente média y ao quadrado. Né? Podemos calcular o módulo do vetor, como vocês viram lá no curso de Geometria Analítica. Então, fazendo essa conta aqui, né, os 1.650 ao quadrado mais 850 ao quadrado, retirando a raiz quadrada, nós temos que a força média ela vai ser igual a 1,9 vezes 10 a terceira newtons. E nós podemos calcular o ângulo entre as forças. Né? O ângulo vai ser o arco tangente da componente y da força sobre a componente x. Fazendo essa conta, com algumas aproximações, isso aqui vai dar aproximadamente 27 graus. Depois vocês confiram essa conta, por favor. E aí, qualquer dúvida, me envie. Dando sequência no curso, então agora a gente já viu alguns exemplos de impulso, né? Agora vamos entrar na parte de conservação do momento linear. Para explicar a conservação do momento linear, eu vou utilizar com vocês dois corpos, né? Vamos considerar esses corpos isolados, como se estivessem no vácuo. Então, nesses dois corpos, a única força de interação que ocorre
é a interação de um com relação ao outro. Então, eles estão num sistema isolado. Então, a força que B exerce sobre A, então a força que esse cara aqui exerce sobre este, ela vai provocar uma variação do momento de A com relação ao tempo. Já a força que A exerce sobre B, que é a segunda expressão, vai provocar a variação do momento B com relação ao tempo, certo? Feito isso, da terceira lei de Newton, nós sabemos que se o corpo A exerce uma força sobre B, o corpo B vai reagir com uma força de mesma intensidade, né, direção e sentido contrário. Então vai ganhar sinal negativo. Se nós somarmos, quer dizer, essas duas expressões, então se eu passar essa menos FBA para o lado de cá, ela passa positiva. Então eu tenho que FAB, né, o menos, aqui é BA, tá pessoal? Tá errado aqui, BA. Essa FBA passa para cá positivo, então eu tenho que a variação do momento de A com relação ao tempo, né, mais a variação do momento B com relação ao tempo, ela pode ser escrita como a variação com relação ao tempo do momento A mais o momento B. E essa soma ela é igual a zero, tá certo? E aí eu posso escrever, definir um momento total, né, dessas duas partículas como a soma dos momentos A mais B, né? E aí nós temos que a força de A sobre B mais a força de B sobre A, isso vai ser igual à variação do momento com relação ao tempo. Isso é igual a zero. Mas vocês devem recordar lá do curso de cálculo a derivada, né, de uma função com relação a outra, né, a derivada de y com relação... A derivada que dá zero é que a função é constante. Então isso aqui indica, né, que quando a resultante das forças externas sobre as suas partículas é igual a zero, isso implica que o momento é uma constante. Então, quer dizer, ele pode variar internamente, né, de uma partícula para outra, mas o momento total do conjunto de partículas ele é constante. Ele é zero. Então, por exemplo, dessas duas partículas A e B, então o momento delas, da partícula 1, no instante 1, mais o momento da partícula 2 no instante 1, ele tem que ser igual ao momento da partícula 1 no instante 2 mais o momento da partícula 2 no instante 2. Ou seja, isso eu estou fazendo para duas partículas, mas vale para n partículas, tá certo? Se esse momento aqui, por exemplo, sei lá, 50 newtons vezes segundo, e esse aqui é 50 newtons vezes segundo. Se ocorre alguma colisão, alguma coisa, e, por exemplo, esse momento aqui vai para 70 newtons vezes segundo, esse aqui necessariamente vai ser para 30. Então a soma dos dois momentos, que aqui dá 100, também tem que dar 100 no instante final, tá certo? Então, feito isso, vamos fazer exemplos. Então o exemplo fala o seguinte: um atirador segura um rifle, né, de massa A. Então vamos colocar aqui a massa A igual a 3 kg. Nossa, tá travando aqui. 3 kg. Né? Ele está seguro, mas está frouxo, de tal forma que ele pode recuar, tá certo? Quando ele dispara. Ele atira uma bala de massa MB igual a 5 kg. Então a massa da bala igual, não, desculpa, 5 gramas. 5 gramas. Isso aqui vai ser igual a 5,0 vezes 10 a menos 3 kg. Beleza. E ele faz esse disparo horizontalmente. Isso vai facilitar para a gente, porque vai estar tudo na direção x. Então, com uma velocidade b, então uma velocidade b,
na direção x igual a 300 metros por segundo. Qual é a velocidade de recuo do rifle? É a primeira pergunta. Então eu vou fazer aqui, eu tenho o rifle, vou fazer essa caixinha aqui como sendo o rifle, está em repouso. Aqui dentro do rifle tem o projétil, certo? Parado, situação 1. Na situação 2, o rifle dispara esse projétil, né? E ele recua. Ele vai com uma velocidade, vou chamar de A ali, porque a massa é A, para trás, e a bala vai com uma velocidade da bala na direção X. Aqui a velocidade de A também é na direção X. Tá certo? Ocorre dessa forma. Então, para resolver esse tipo de problema, o que nós podemos pensar? Vamos supor, esse sistema, o problema não fala, mas vamos fazer a consideração que esse sistema, o rifle mais a bala, é um sistema isolado. Quer dizer, não vai existir nenhuma força externa atuando sobre o par, né, rifle e bala. Então, é um sistema isolado, nós podemos utilizar a conservação do momento linear, né? Então, o momento linear, aqui está tudo na direção x, então o momento linear na direção x no instante 1 vai ser igual ao momento linear na direção x no instante 2, certo? Mas qual que é esse momento linear? Inicialmente, eu tenho a massa do rifle, né, que está parado, e a massa da bala, que também está parado, e os dois formam um único corpo, vezes uma velocidade no instante 1. Depois os dois se separam, né? Então eu vou ter a massa do rifle, que eu chamei de A, vezes a velocidade do rifle, que eu chamei de VAX, mais a massa da bala, vezes a velocidade da bala na direção X, certo? Os dois estão parados, essa velocidade aqui é igual a zero, isso vezes zero vai estar tudo zero. Então, zero vai ser igual a massa do rifle vezes a velocidade do rifle na direção x, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala na direção x. Eu estou interessado em descobrir a velocidade do rifle, certo? Então eu vou deixar isso do lado de cá. A velocidade do rifle vai ser igual ao negativo dessa parte aqui, né? Passei para o outro lado, então é menos a massa da bala vezes a velocidade da bala dividido na direção x, isso tudo dividido pela massa do rifle, certo? Pois bem, nós conhecemos todos esses valores, né? A massa da bala é 5 vezes 10 a menos 3 kg, a velocidade da bala é de 300 metros por segundo, a massa do rifle é de 3 kg, lembrando que eu passei tudo para o sistema internacional, passei para quilograma, metro por segundo, então eu posso calcular isso aqui, depois vocês confiram, por favor, a velocidade A na direção x, ela vai ser igual a menos 0,500 metros por segundo. Então está resolvido a primeira questão. E aí depois ele pergunta, quais são os valores da energia cinética final e do momento linear total final da bala e do rifle? Beleza, a gente pode calcular isso. O momento linear da bala na direção x vai ser a massa da bala vezes a velocidade da bala na direção x. Fazendo as contas, isso vai dar igual a 1,50 kg metro por segundo. Já a energia cinética da bala, né, vai ser igual a meio vezes a massa da bala vezes a velocidade da bala na direção x ao quadrado. Isso aqui vai dar 225 joules. Já para o rifle, o momento linear do rifle na direção x vai ser a massa do rifle vezes a velocidade do rifle na direção do x, que vai dar igual a menos 1,50 kg vezes metro por segundo. Já a energia cinética do rifle, que eu chamei de A,
vai ser a massa do rifle vezes a velocidade do rifle na direção x ao quadrado, dividido por 2, né? Meio. Isso vai ser igual a 0,375 joules. E aí algumas considerações. O momento linear é igual porque a gente, para resolver o problema, a gente colocou essa condição, né? Então, o momento linear dos dois é igual. A energia cinética, ela muda porque, apesar a massa do rifle, ela é muito maior do que a massa do projétil, mas a energia cinética ela vai com o quadrado da velocidade. Então, como a velocidade do projétil é de 300 ao quadrado vai dar um número muito grande. Então, por isso, a energia cinética da bala é muito maior. Então, a energia cinética está muito mais relacionada com velocidade. Exemplo 2, ele fala o seguinte: dois robôs de combate deslizam sobre uma superfície sem atrito conforme a figura. A figura eu vou fazer para vocês aqui, eu não coloquei. O robô A com massa de 20 kg, então o robô A... Primeiro eu vou fazer a figura. Então eu tenho aqui um plano horizontal, finge que isso aqui é um plano horizontal na direção X. Eu tenho aqui um robô A, certo? Ele está se deslocando com uma velocidade VA no instante 1, certo? E eu tenho aqui um robô B aqui, que está parado, beleza? E aí esse é o primeiro instante. O que acontece? O robô A colide com o robô B, e aí o robô A ele sai com um ângulo alfa aqui, nessa direção, né? Com uma velocidade A no instante 2, nessa direção. Já o robô B, ele sai aqui com um ângulo negativo, beta, nessa direção e sentido. Beleza? Então ele faz isso. Pois bem, então o robô A com massa de 20 kg, então a massa de A vale 20 kg, move-se com velocidade de 2 metros por segundo. Então a velocidade de A no instante 1 possui módulo igual a 2 metros por segundo. Ela só tem componente na direção x aqui inicialmente. Paralelamente ao eixo x. O exercício já fala isso. Então ela está na direção x. Eu vou colocar um izinho aqui para falar que é x, tá? Beleza. Ele colide com o robô B de massa 12 kg. Então massa do robô B igual a 12 kg. Que está inicialmente em repouso. Depois da colisão, verifica-se que a velocidade do robô A é de 1 metro por segundo. Então a velocidade, o módulo da velocidade A no instante 2 é 1 metro por segundo. E ela sai com uma direção que faz um ângulo de 30 graus. Então esse alfa aqui vale 30 graus. Com a direção inicial. Qual é a velocidade do robô B? Quero saber quem que é a velocidade do robô B. Beleza. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu vou calcular as componentes. Tá certo? A velocidade B no instante 2, a velocidade do robô B no instante 2 na direção y, é essa aqui. Então eu vou ter uma velocidade aqui, VB2. Essa VB2 eu vou poder decompor ela na VB2Y e decompor aqui a VB2X, tá? A VB2Y, ela vai ser a VB2 vezes, aqui ela está para baixo, eu vou falar que ela é negativa, vou colocar um sinal negativo aqui, tá certo? Vezes o seno desse ângulo beta, certo? Já a VB2x, ela está na direção x positiva, então é positiva, vai ser VB2 vezes o cosseno
cosseno de beta. Já a VA2x vai ser igual a VA2 vezes o cosseno de alfa. Isso aqui eu conheço. VA2x, ela vai ser o VA2, que é 1,0, vezes o cosseno de 30 graus, que dá 0,86, 0,87. Então aqui a VA2x, ela vai ser igual a 0,87 metros por segundo. Tudo no sistema internacional, então eu já posso colocar unidades no sistema internacional. A VA2y, ela vai ser a VA2 vezes o seno de alfa, né? Também eu já conheço. VA2y, isso vai ser a VA2, que é 1, vezes o seno de 30, que é meio. Vai dar meio, 0,50 metros por segundo. Beleza. Agora eu vou resolver esse problema por conservação do momento linear, né? Supondo esses dois robôs em um sistema isolado, né? Só existem eles nesse universo aí. Não existe nenhuma força externa. Eu posso resolver por conservação do momento linear. Então, deixa eu localizar aqui a caneta, está aqui. Eu vou subir aqui. Vamos resolver primeiro na direção y, na direção x. Então, na direção x, eu tenho borracha aqui, peraí. Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar isso. Borracha, beleza. Vamos pegar a caneta. Já. Então, na direção x, o que eu tenho? Conservação do momento. Então, inicialmente, eu tenho a massa do robô A na direção x vezes a velocidade do robô A no instante 1 na direção x, mais a massa do robô B vezes a velocidade do robô B no instante 1x. Isso vai ser igual a massa do robô A vezes a velocidade do robô A no instante 2x, mais a massa do robô B vezes a velocidade do robô B no instante 2x. Beleza. Robô B inicialmente está parado, então esse cara aqui é 0. Jóia. Massa de A vezes a velocidade de A na direção x eu conheço. A massa dele são 20 kg e essa velocidade aqui eu já calculei. Aqui também eu conheço a velocidade depois, né? Então eu posso resolver isso daqui e a massa de B eu já conheço também. Eu posso calcular o VB2x. Então, e aí depois de todos os cálculos, o VB2, né? VB2x aqui eu vou substituir por VB2 cosseno beta. Então esse VB2 aqui x, eu vou substituir por VB2 cosseno de beta, eu vou sair com a seguinte expressão. VB2 cosseno de beta, isso vai ser igual a 1,9. Aproximadamente, tá, pessoal? Estou arredondando bastante. E na direção y, o que eu vou ter? Novamente, a massa de A vezes a velocidade de A no instante 1 na direção y, mais a massa de B vezes a velocidade de B no instante 1 na direção y. Isso vai ser a massa de A vezes a velocidade de A no instante 2 na direção y, mais a massa de B vezes a velocidade B no instante 2 na direção y. Esse cara aqui a gente já abriu ali. Isso aqui é VB2 vezes o seno de beta.
Beleza. Esse cara aqui é 0, ele está parado no começo. E aí eu resolvo isso tudo aqui. Eu vou sair com a expressão VB2 seno de beta vai ser igual a menos 0,83. Beleza. Feito isso, eu posso agora resolver. Eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? As duas equações ficaram da seguinte forma. Eu tenho VB2 cosseno de beta vai ser igual a 1,9 e tenho VB2 seno de beta igual a menos 0,83. O que eu posso fazer aqui? Eu posso elevar tudo ao quadrado. Vamos pegar uma próxima folha. Então, elevando tudo ao quadrado, vou ficar com VB2 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de beta. Isso vai ser igual a 3,61. E VB2 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de beta, isso é igual a 0,69. Posso pegar, esse é um sisteminha, posso somar ele, né? Vai ficar VB2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta, isso vai ser igual a 4,3. Cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta é 1, né? Então eu tiro a raiz quadrada, VB2 vai ser igual a 2,1 metros por segundo. Então eu já tenho o módulo do meu vetor do robô 2. Agora eu pego uma equação anterior, vou pegar a equação qualquer uma das duas, né? Vou pegar de baixo, VB2, não, vou pegar de cima. Vou pegar, então, VB2 cosseno de beta, isso é igual a 1,9. VB2 vai 2,1, cosseno de beta igual a 1,9, e aí eu tiro o arco cosseno, então beta vai ser o arco cosseno de 1,9 dividido por 2,1. E aí esse ângulo beta vai dar aproximadamente 25 graus. Lembrando que esse ângulo ele é negativo, né, porque ele está para baixo. Mas a gente já colocou essa consideração aqui, falando que o vetor na direção y ele é negativo. Tá certo? Então essa foi a primeira aula. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios sugeridos para vocês praticarem. E eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.